Gostaria de cumprimentar a presidente mirim Ariane Daniele de Lis Freitas, aos demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ao ex-presidente mirim da legislatura de 2014, Guilherme Bramovski, e a Deise, coordenadora do projeto Oratória nas Escolas. Público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. No Brasil, são mais de 40 milhões de pessoas com deficiência. Dentre elas estão os cadeirantes, que também representam mais de 23% da população brasileira, segundo os dados do Censo Democrático de 2010 pelo Instituto Brasileiro. Os cadeirantes são pessoas como nós, alguns possuindo dificuldade nas pernas ou pés, precisando da cadeira de rodas para a própria locomoção. Eles têm a vida como uma pessoa normal, conseguem realizar esportes, dirigir, trabalhar, andar de ônibus e entre outras funções. O município de Blumenau possui muitos espaços que facilitam a locomoção dos cadeirantes para os espaços públicos, as chamadas rampas. O ginásio Sebastião Cruz, localizado na rua Albert Stein, no bairro Velha, possui a condição para a locomoção do indivíduo, sendo destinado a pessoas com necessidades especiais. O ginásio não dá apenas um lazer a pessoas como nós, mas também aos cadeirantes, porque estes também são um público e é obrigação atendê-lo e não excluí-lo. Blumenau é uma cidade que o comércio é predominante, e os cadeirantes têm de ter o direito de ser um consumidor. Nas lojas maiores, os shoppings, por exemplo, o deslocamento do cadeirante é possível porque estes devem seguir um exemplo internacional. Já nas lojas menores, a circunstância é diferente. Muitos comércios são construídos pensando em pessoas como nós, e não nos cadeirantes. As necessidades são iguais. O comércio tem uma atribuição de atender qualquer tipo de público, sendo deficiente ou não. As rampas são um sinal no espaço público para o cadeirante ser atendido. Mas apenas isto não basta nas lojas de varejo, por exemplo. Os corredores devem ser mais largos e a porta de entrada grande o suficiente para os portadores de necessidades especiais passarem. Os provadores devem ser mais largos também, e o banheiro deve seguir as mesmas instruções, ou ter um banheiro paraplégico. Já em restaurantes, além de terem corredores largos, o buffet deve estar ao alcance do cadeirante. Segundo a Lei nº 7.582, de 22 de novembro de 2010, em parágrafo único está citado: junto ou próximo a vagas de estacionamento de que trata esta lei, deverá ser rebaixado um meio-fio e construída rampa para acesso de cadeirantes ao passeio público. Ou seja, segundo a lei, deve ser substituído o meio-fio por rampas para cadeirantes para poderem realizar um passeio público. As cidades devem ser planejadas para nós, para toda a população, sendo crianças, jovens, adultos, idosos ou mesmo cadeirantes. Porque quando uma calçada não está correta, todos sofrem, principalmente os que têm uma mobilidade reduzida e os portadores de necessidades especiais. Em estacionamentos, há vagas com o símbolo internacional de acesso, próprio para os cadeirantes, geralmente localizados próximo à entrada do comércio, justamente para facilitar o cadeirante. Mas as pessoas, nós não respeitamos. Estacionamos o carro na vaga, e isso é errado, e nós todos sabemos. E isto tem de mudar. Além disso, nas faixas de pedestre, muitas pessoas aceleram a velocidade quando veem que um cadeirante quer atravessar a rua, porque se tiver que esperar, irá demorar muito. Nos cursos de oratória oferecidos pela Câmara Mirim do nosso município, podemos observar como a FURB tem possibilidade para cadeirantes, onde, além das escadas, a FURB disponibiliza rampas de acesso e elevadores. Mas tudo pode mudar se cada um de nós pensarmos. E se estivermos no lugar dessas pessoas? Obrigada pela atenção de todos e uma boa tarde.